Olá, sou o professor Lucas Pimenta, proprietário da Piscicultura Igarapé e atual coordenador do curso de pós-graduação em aquacultura na Faculdade Arnaldo. Olá, eu sou o professor Alexandre Bem-vindo, eu sou biólogo, extensionista da UFMG e sou professor titular no Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós somos apresentadores do Fishcast, o podcast da piscicultura brasileira. Então, meus amigos, vamos às principais perguntas que comumente, diariamente, as pessoas nos fazem no dia a dia da piscicultura. Bem-vindo! Não podia deixar de ter essa pergunta, que é uma das principais. O pessoal dá ração, troca ração, inventa ração, e a pergunta é: por que os meus peixes não estão comendo? É isso aí, Lucas. Essa pergunta é muito importante. E a resposta dela é mais importante ainda. Nós, no outro episódio, a gente já falou muito sobre ração, né? Já demos algumas pinceladas que a gente vai ter e falamos muito sobre o planejamento. Então, naquele que nós falamos, né? Um colega nosso, um mentor nosso, o professor Lincoln Pimentel, dizia: não adianta eu ter um buraco cheio d'água e achar que eu estou fazendo piscicultura, né? E aí, uma das coisas que a gente vai saber do pessoal é o seguinte: como é que está o manejo alimentar dele? Vários fatores, né? Em outros momentos a gente já teve aquela história de que a piscicultura também pode ser chamada de dependicultura. É isso aí. E o peixe, Lucas, ou os peixes, eles estão imersos, ao contrário da gente, nós estamos assim com um pouquinho de ar, eles estão imersos dentro do ambiente de água. Olha o Pimentinha, nosso amigo Pimentinha. Então, olha só, o Pimentinha que está aí imerso de água, qualquer coisa que acontece na água afeta diretamente o Pimentinha. Isso aí. Né? E ao afetar isso aí, você pode alterar o apetite do peixe. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: como que está a qualidade da sua água? Então, às vezes o pessoal me pergunta: por que meu peixe não está comendo? Aí eu pergunto pro cara: como é que está a sua taxa de oxigênio da sua água? O cara fala: não sei. Aí você mediu a amônia? Ah, nem sabia que tinha que medir. Como é que está a temperatura da água? A temperatura você tem que saber. Ah, eu não tenho termômetro. Falei: por que você acha que meu peixe não está comendo? Falei: mas você não sabe, você não me deu oxigênio, não me deu temperatura, não me deu pH, não me deu nada, eu também não sei não. E agora eu posso tecer alguns comentários. Por algumas exemplo, hipóteses, né, bem-vindo? Algumas do que hipóteses. pode estar acontecendo. Exato. Você mora onde, meu amigo? Falei: eu moro no Rio Grande do Sul. Como é que está a temperatura? Que mês é o mês? Julho. Como é que está a temperatura aí? Está baixa. Falei: então o primeiro ponto é o seguinte: se a temperatura da água está baixa, seu peixe não vai comer. É muito comum no inverno as pessoas nos ligarem falando isso. Exatamente. Até mesmo na nossa região aqui em Minas, né? Exatamente. Meu peixe parou de comer. Então, se começa a esfriar, bem-vindo. As pessoas já ligam com essa pergunta e o pessoal lá da psicoterapia já está treinado. Fala assim: ó, esfriou, é normal parar de comer ou diminuir de comer, sim. Aí o que o pessoal pergunta assim: o que eu faço para ele voltar a comer? Enquanto tiver frio, a água estiver fria, nada. Não tem nada que você vai fazer para colocar a ração do seu peixe que o seu peixe vai comer. Você não vai cantar uma música para ele, você não vai fazer aviãozinho para ele. Não adianta nada. Gente, por que isso? Porque o metabolismo do peixe é isso. Vamos lembrar lá das nossas aulas de ciência. Peixe é um animal pecilotérmico. O que quer dizer isso? Animal de sangue frio. Isso. A temperatura do peixe é a temperatura da água. Exatamente. Diferente do ser humano. Diferente do Cai ser humano. 3, 4 graus, a gente mantém a temperatura do corpo. O peixe, extremamente sensível, né? Então a temperatura dele é a temperatura da água. Se cai a temperatura... Se a temperatura sobe, o metabolismo dele sobe. Então, a depende, ele vai comer mais. Exatamente. Se a temperatura esfria, ele vai ter. Tanto é, gente, Lucas, é tão interessante que na tabela de arraçoamento, muitas fábricas, elas vêm com a tabela com relação à temperatura. Ora, você tem a tabela você tem que dar lá, sei lá... É porcentagem 100%. 100%. A porcentagem é 100%. Você tem lá um peso X, 3%, e deu 30 quilos de ração por dia. Você tem que dar 30 quilos de ração. Mas você tem que dar 30 quilos de ração se a temperatura da água for 28 graus a 29 graus. Se a temperatura cair para 24 graus, aí às vezes você vai dar 70% daquela tabela. Exatamente. Então você não vai dar mais 30%, você vai dar 30 quilos, você vai dar 21 quilos. Se cair para 21, você vai cair para 50% da tabela. Então, lá na tabela você tem que dar 30 quilos por dia, mas você vai dar 15. Exato.
Baixou de 18 graus, às vezes você não vai dar nada. O importante de acompanhar e ter observação na cultura, né? É que a gente sempre fala, quando for dar ração, às vezes você vai dar aquele balde de ração, aquela quantidade, não oferece tudo de uma vez, não. Chega, joga um pouco. Comeu, sinal que os peixes, a temperatura ali às vezes já tá boa, o oxigênio tá bom, porque às vezes a pessoa não mede todo dia, que é o indicado, né? Na maioria dos sistemas. Deve medir o indicado. Se for comercialmente, meu amigo. Tem que medir. Todo comercialmente dia. Tem que medir. Todo dia. Então, tá aquele balde ali que você vai dar ração. Jogou um pouquinho, comeu, apetite bem, joga o restante. Porque pode ser que você jogou a ração toda, a amônia tá alta, o oxigênio tá baixo, o oxigênio pode abaixar por nuvens, né? Às vezes tá um dia mais escuro, então não ocorreu a fotossíntese, então não aumentou a taxa de oxigenação, o peixe vai comer menos, que é uma outra hipótese, né? Além da temperatura, a taxa de oxigenação. Se estiver com menos oxigênio, isso é importantíssimo. O peixe vai comer menos. Então joga um pouco, comeu, joga um pouco mais. E você falou uma coisa muito legal, Bem-vindo, que o peixe, né, citou o Pimentinha aí, o nosso companheiro diário, ele está imerso à água. Então quando a gente, trazendo aí para nós, né, se a gente não tá bem, às vezes não dormiu bem, se a gente não tá ali 100%, o nosso apetite também cai. Então quando o animal não come, é um sinal que ele não está bem. Eu que tenho aí meninada, né, 4 crianças, o médico, eu falo assim, doutor, o meu filho tá assim, fala, tá brincando, tá ativo, tá comendo, ô Lucas, então é um excelente sinal. Então se o peixe está comendo, se ele não está comendo, um alerta, né? A primeira coisa, faça todas as análises de água, não é isso, Bem-vindo? Exatamente. E aí você, ao fazer essas análises de água, se você faz cotidianamente, gente, tem 3 coisas que eu falo que você tem que medir todo dia. Quem vai fazer piscicultura comercial não tem opção, Lucas. Eu não vou medir de vez em quando, o dia que eu chamei o cara da Emater para ele ir lá na minha propriedade para eu falar, né? Não vai ser isso, é todo dia, Lucas. Oxigênio, temperatura e pH todo dia. Amônia e nitrito, 2, 3 vezes por semana, tá? Alcalinidade, dureza também. Depende aí se é viveiro, se for transparência, viveiro, tem que medir a transparência, que aí você mede praticamente todo dia também. Uhum. Se for recirculação, talvez você não meça a transparência, né? Sim, biofloco não. Biofloco você não mede, mas aí você já mede os sólidos totais, isso, através né? dos equipamentos. Outro tipo de situação. Isso é fundamental. Oxigênio é todo dia. E o horário que você mede também é importante, Lucas. Tá? Porque aí eu vou saber. Você falou da fotossíntese. Às 3 horas da tarde, gente, a taxa fotossintética está lá no alto. Então eu estou produzindo muito oxigênio. Quando é que tem menos oxigênio no viveiro, no tanque? Por volta de 6 horas da manhã. Bem-vindo, você falou um nome bonitinho. A fotossintética. Gente, vamos só trazer aí no português mais simples, se me permite. Aquele verdinho da água são microalgas. E como a gente aprendeu lá atrás, a planta, ela produz oxigênio de manhã com o sol e consome oxigênio à noite. Então, a taxa fotossintética que o Bem-vindo trouxe pra gente é a produção de oxigênio no horário de sol. Então, o horário que você mede oxigênio é muito importante saber, porque se você mede 3 horas da tarde, tem que ter a melhor taxa. E se você mede meia-noite, 4 horas da manhã, a taxa vai naturalmente estar menor. Mas aí que é interessante. Qual que é melhor medir, à tarde ou de manhã? De manhã. Isso. Para você ver o pior cenário. Para você ver o pior cenário. É. Porque às vezes pode te enganar. Você vai medir lá à tarde, deu 5, que é o mínimo recomendado para a maioria das espécies. Sim. Aí você fala, então tá bom. Só que às 6 horas da manhã está dando 2, então seu peixe pode estar entrando em estresse. E aí pode estar associando a essa falta de apetite que você está falando. Bem-vindo. E aí, já pegando o gancho da próxima pergunta, que é muito comum, quando a pessoa fala por que meu peixe não está comendo, às vezes ela fala assim, gente, por que os meus peixes não estão crescendo? Isso é importante. Aí eu vou só já fazer um teaserzinho da resposta. Primeiro, meu peixe não está crescendo? Existe um planejamento para isso, Bem-vindo?
Não tá crescendo a partir de quê? Então, continua a resposta aí pra gente. Então vamos lá, episódios anteriores. Como diz lá o pessoal lá da Netflix, Privileged. Aí tá gastando. On Fishcast. Agora não, hein? Ficou mais caro só por causa disso aí. Ficou mais caro, né? Pelo mesmo preço, né, gente? Antes pagava 0, agora dobrou o preço. 0 vezes 2. É isso mesmo. Então vamos lá. O que acontece, gente? O número de peixes, a sua biomassa, a sua densidade está adequada para o seu viveiro, para o seu tanque? Isso. Porque se você tiver com uma superpopulação, provavelmente essa população está afetando a água e aí seu peixe não está desenvolvendo. Aquela pergunta anterior, né? Quantos peixes cabem no meu tanque? Exatamente. Não adianta eu colocar muito peixe que não vai crescer. Outra coisa, você planejou o seu racionamento corretamente? Você está seguindo a tabela de ração? Tá dando ração, né? Você tá dando ração para comer de conversa, né? Não, eu optei por dar abóbora. Beleza, meu peixe tá comendo com uma maravilha. Mas a abóbora não é balanceada o suficiente. Assim como não é a couve, assim como não é o capim picado. Depende do seu objetivo. Né, gente? Outra coisa, você tá medindo a qualidade de água? De novo, essa história de qualidade de água, né, bem-vindo? Gente, qualidade de água é fundamental. E vou falar, não vou cansar de falar. Criar peixe é criar água. Essa máxima, se você no decorrer do podcast ficar com isso na cabeça, para mim eu já dou como satisfeito. Criar peixe é criar água. Então, por que meu peixe não tá crescendo? Sua água tá boa. Primeira pergunta. Né? A primeira coisa que eu vou saber, aí, como nós já falamos lá na questão do não tá comendo ração, né? Então, se o oxigênio tá ruim, não tá adequado, se a amônia tá estourando, o nitrito tá estourando, o pH não tá adequado, a alcalinidade... Não. Lucas, quando eu fui lá para a Universidade de Auburn, aula 1, como calcular a alcalinidade. E aí o pessoal acerta a questão da água. Aula 1 de qualquer técnico em aquicultura, engenheiro de agricultura. Como calcular a alcalinidade. Pós-doutor, essa informação é extremamente importante. Aula 1, como calcular a alcalinidade. Né? Porque a alcalinidade, ela mede como é que a água está mudando. Gente. A água, ela muda o tempo todo. Ela muda durante um dia, ela muda durante as estações do ano, se choveu, se não choveu. Se tem mais peixe, se tem menos peixe, você colocou mais ração. Se sua ração é de qualidade. Sim. Sua ração é de qualidade, a ração que você está comprando é de qualidade. Então, seu peixe vai desenvolver. Você está fazendo um manejo certinho? Você fez a biometria, amigo? Você fez a biometria do peixe? Nós vamos falar depois para fazer, que é biometria, né? Para ajustar a ração. Então, todas essas situações, gente, elas vão estar envolvidas. Então, às vezes, o cara lá um cliente lá de São Tiago, né? Falou, tô com peixe há 10 meses no meu tanque lá de recirculação e o peixe tá com 650 gramas. O que tá errado? Tava com 500 gramas. 10 meses, 500 gramas. 500 gramas, né? E aí, querendo saber por que tá errado. E aí, a gente falou do monitoramento de água, né? E a questão que muitos clientes, assim como ele, outros clientes, falam, mas você vai lá, o peixe tá nadando bem, tá ativo. E a gente fala assim, tem uma diferença do peixe estar sobrevivendo e ele está desenvolvendo. O peixe, para a criação comercial, ele é uma produção técnica, ele tem que dar resultado. Então, uma coisa, ele tá ali nadando bem, aparentemente, sem problema nenhum. Ele não vai crescer, mas ele não vai morrer. Então, ele tá mediano. Mas a gente precisa de resultado, precisa de números melhores, né, bem-vindo? Exatamente. Mas, se o peixe não comeu bem, você não está analisando a sua água, né? Como eu falei, oxigênio, temperatura e pH todo dia. Transparência em viveiro todo dia, né? Aí depende do sistema. Seu peixe não estava comendo. Aí depois ele não desenvolveu bem. Qual que é a próxima pergunta? Qual que é a próxima ligação que eu recebo? Por que meus peixes... Lucas, meus peixes morreram, e agora? Por que meus peixes morreram? Meus peixes estão morrendo, o que eu faço? Gente, a gente fala de forma bem-humorada, mas é lógico que não é para rir, né? É muito importante. E eu, como produtor também, que a gente eu sei quanto isso é sofrido, bem-vindo.
você chegar e ver ali todos os peixes mortos, né? Tem casos de cliente ali que até dá um baque. Eu falo que quando você tem um prejuízo na produção, é muito mais do que aquele valor financeiro. Dá um baque, sabe? Você chega lá, a água tá branquinha, com os peixes tudo boiando. Não, mas vamos começar tranquilizando primeiro. Você tá achando que você tá muito dramático hoje. Não. Tá muito dramático hoje. Eu tô achando que você tá muito dramático. Vamos começar tranquilizando. Gente, primeiro, numa produção onde você tem 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil peixes, né? Nos seus viveiros, nos seus tanques, tá? É normal morrer peixe, tá, gente? E todo dia. Pode ser que você vai perder... Você tem lá 300 mil peixes. Você perdeu 30, você não é para você entrar em pânico. Amigo, não entra em pânico. Tá? É normal que você use o peixe. Sistemas como viveiros, por exemplo, existem valores aceitáveis, né? Alguns autores dizem até 20% de quebra ao longo do todo o ciclo. Obviamente, quando você está nas fases iniciais, né, Lucas? É maior. No alevino, no juvenil, elas são maiores e vão decaindo. Só uma ressalva, Bem-vindo, se me permite. Embora no planejamento que a gente faz no início da produção, essa possível mortalidade aí, como você está falando, é natural morrer peixe, né? É possível que aconteça, mas nunca deixe para lá. Isso é importante. Porque tem uma diferença. A gente fala assim, não, gente, é normal morrer peixe, então tá morrendo, eu deixo para lá. Não. Eu tô monitorando a água todo dia, eu tô fazendo... Ótimo, mesmo assim ainda pode morrer o peixe que tá morrendo eu não tô deixando dentro do viveiro, e não tô tirando e colocando do lado para atrair micro-organismos, urubu, pássaro, né? Outras coisas. Então uma coisa é possível que aconteça, sim, é possível que aconteça. É natural acontecer na maioria das produções, sim, é natural. Mas não é porque é natural que eu vou deixar para lá. Eu tenho que ter atenção, porque se eu consigo diminuir a minha taxa de mortalidade, a possibilidade de lucro é maior. E com a técnica do dia a dia, com certeza você vai ter no primeiro ciclo a mortalidade, no segundo ciclo melhorar, diminuir, no terceiro ciclo melhorar e diminuir. Mortalidade zero é muito, 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 muito difícil. Né? São raríssimos os casos. Já vimos casos também, vimos casos. Mas igual Bem-vindo, você tem lá 10 mil peixes, morreu 10, 5, calma, fica tranquilo, tá dentro do planejado. Como é que tá a análise de água? Tá legal, tá indo bem, perfeito, tá dentro do planejado, né? Agora existe o caso contrário. Agora eu vou fazer o drama igual você. Nosso amigo, professor Edgar, uma vez... Né? Eu vou contar o caso do Edgar. Talvez no dia que ele chegar aqui vai contar esse caso de novo. Mas vocês não contam pra ele não, deixa ele contar de novo. Ele foi dar um curso presencial em uma determinada cidade, né, aqui no interior de Minas Gerais. E aí, primeira pergunta foi do quantos peixes estavam no viveiro. Aí explicou pau, aí o que ele falou assim, não, mas tem uma fazendeira aqui perto que tem muito mais peixe que isso. E os peixes tão bonitos lá, você chega lá e tal. Ele coçou a cabeça, olhou... Né? Tem quantos peixes? É tanto. Devia caber, por exemplo, sei lá, 1.000 peixes. Tinha 10 mil peixes no viveiro, não. Nossa Senhora. Da fazendeira lá. Aí ele falou: mas tá tudo bonito. Eu falei assim: não, mas como que você sabe que tá bonito? Você fez a biometria? Você acompanhou? Não, ninguém faz isso nada, não. Ninguém tá preocupado com isso, não. Dá ração e os peixes comem à vontade. Dá ração, e o peixe fica bonito e pula na água. Ele virou, aí eu acho que o curso era no final de semana, né? Ele deu sábado e domingo, ia acabar o curso no outro dia. Ele falou assim, tudo bem. Eu falei, eu não sei quando. Tá? Isso acontece. Eu falei, eu não sei se é hoje, se é amanhã, mês que vem. Tem que ter muito cuidado, porque quando está superpopulação de peixe, quando o peixe começa a morrer, por causa de superpopulação, é porque acabou o oxigênio, estourou a amônia, né? E aí, meu amigo, quando começa a morrer, morre tudo numa pancada só. Não só vai morrer. Eu não sei quando, né? Não sei se amanhã. Depois de amanhã. Se é semana que vem. A minha orientação é que faça repique dos peixes para outros viveiros. Diminua a densidade de peixe. Diminua a densidade. Mas que vai morrer, vai morrer.
Se continuar assim, vai morrer. A cara que o pessoal fez pra ele. Ah, não sei o que, cara, não. Sabe nada, não. Não, esse cara loucudo demais. Nós estamos vendo que o peixe lá da dona tá bom demais. Isso foi sábado. Chegou no dia de manhã, um burburinho na sala lá. Aí ele falou assim, o que aconteceu aí, gente? Falou, boca, hein? Mas que boca? Não, os peixes da mulher morreu. Tu falei, mas gente, mas não é boca. Mano. É saber o que acontece. A densidade estava respeitada? O manejo alimentar estava adequado? Tá? Então, gente, não é que isso aí a gente trabalha, Lucas, para que o produtor tenha o sucesso. E o Lucas falou um negócio, perder o peixe às vezes dói muito mais do que perder o dinheiro. Verdade. É um negócio, um processo assim, né? E geralmente as pessoas que perdem os peixes, o Lucas também fala uma outra situação interessante, ele fala o seguinte, para cada pessoa que a gente conhece na piscicultura e que deu certo, ele fala para mais um, para dois. Verdade. Cada pessoa da piscicultura que fez e deu errado, ele fala para 100. E fala, esse negócio não presta não, fez tudo de forma inadequada. Não imaginou a piscicultura com um cultivo zootécnico. Não viu como uma empresa. Não viu como uma empresa. Não fez planejamento. Lucas, ontem saiu uma matéria na revista Panorama da Aquacultura, né? Um abraço, pessoal da Panorama aí. No Jomar, o pessoal aí, tudo direitinho. Veja bem, hoje a piscicultura brasileira, ela é um negócio de quase 6 bilhões de reais ao ano. Negócio de 6 bilhões de reais ao ano. É uma das áreas da agropecuária brasileira que mais crescem. Não está cabendo mais aquele cara que abre o buraco e vão ver o que vai dar. Não cabe mais, gente. Tá? Assim como outras áreas da pecuária brasileira se profissionalizaram. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós estamos em Minas, né, gente? Quem não sabe, nós somos mineiros aqui de Belo Horizonte. Queijo tem se profissionalizado nos últimos 20 anos de uma coisa absurda. Né? Então, a cadeia do queijo, a produção do queijo, o queijo mineiro tem ganhado prêmios internacionais, sem deixar de ser artesanal. Isso aí. Sem deixar de ser um pequeno negócio, sem deixar de estar associado à agricultura familiar. Muita coisa parecida está acontecendo na piscicultura. Então, agora aquela pessoa que vai ter uma dificuldade muito maior. Gente, não existe milagre. Se quer que tenha um negócio rentável, se quer ter um negócio produtivo, né, do ponto de vista zootécnico, financeiro, tem que profissionalizar. É muito mais barato profissionalizar do que... Eu falo que antigamente, na época do meu pai, né, a piscicultura Igarapé, para quem não sabe, começou com meu pai há uns 40 anos atrás. E aí, na época, tinha que testar. Não tinha literatura direito, nacional quase nenhuma, 40 anos atrás. Então, muitas coisas tinham que fazer o teste mesmo. Mas hoje, século XXI, com podcast, YouTube, vários profissionais qualificados, bem-vindo. Somos os únicos não, gente. Tem vários profissionais qualificados, no qual você pode contratar e executar uma piscicultura com seriedade, com resultado. Não cabe mais fazer teste. Não cabe. Teste é jogar dinheiro fora. Você contrata alguém, vai ter problema, né? Como a gente disse, vai ter alguns problemas, mas vai dar um resultado. Um pouco menor ou um pouco maior, mas vai dar resultado. Então, acho que hoje você foi muito feliz aí, né? Em falar que teste não cabe mais, né? A gente tem formas de fazer no qual a piscicultura gere resultado. Nos outros episódios, eu disse que nós, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa, em várias universidades, né? EPAMIG, Embrapa, a gente trabalha fazendo teste. E nós nos dedicamos a isso. Então, a gente erra muito, gente. Às vezes o pessoal pensa, é um doutor, é um pesquisador, tá cheio de isso e tal, e que a gente não erra. Pelo contrário. Lá na universidade, lá no centro de pesquisa, onde a gente pode errar. E é com esses erros que a gente vai determinar qual que é o melhor parâmetro. Isso. Então, você que está na sua propriedade, você não precisa testar nada não, gente. Já tem pronto, já tem quem testou, já tem tudo, né?
Quando o cara vai fazer igual... Eu faço algumas coisas comparando com outras áreas da pecuária. Se alguém quiser fazer frango de corte, tá? Ele vai chegar hoje numa empresa de frango de corte. Essa empresa, às vezes, tem um pacote inteiro para ele. Você vai construir o galpão assim, assim, assado. Você vai dar tanto de ração desse jeito. Você vai comprar o pintinho de um dia, de outro jeito. E aí, ao final dos 42 dias a 46 dias, eu vou aí buscar na sua propriedade. O seu custo vai ficar de tanto a tanto? Morreu frango no galpão dele, tá? Seu custo é de tanto a tanto. Ele sabe qual que é a margem dele. E ele vai achar. A piscicultura está cada vez caminhando mais próximo a isso também. No que você me permite, uma vez eu fui, coisa de uns 25 anos atrás, quando eu trabalhava lá no... Cuidado com esses 25 anos atrás, daqui a pouco você entrega que você tem 70 anos aí, ninguém sabe não. 69. Vamos lá, eu fui quando eu fui trabalhar em Montes Claros, no colégio, na época era o Colégio Agrícola de Montes Claros, né? E eu como professor, eu gostava de participar de tudo para trazer para os meus alunos, né, que seriam técnicos agrícolas. Eu dando aula de biologia, mas eu queria trazer dados, fatos reais. Então eu ia muito em simpósios. E eu me lembro que eu fui num simpósio de gado de leite. Eu sou um professor de biologia que trabalhava com piscicultura. Fui num simpósio de gado de leite. Né? Sempre alguma coisa a gente aprende. Claro. Né? E aí, eu não me lembro, eu lembro que era um pesquisador da EPAMIG, não me lembro o nome do pesquisador, me perdoe. Mas ele falou uma coisa nessa palestra, uma das palestras dele, porque, sabe, leite é uma das áreas que os produtores mais têm dificuldade e que mais reclamam. Mas na hora que você vai no campo, é uma das áreas mais exploradas, especialmente por pequenos produtores. Eles continuam lá. Não para, né? Não para. Não para, não. Não é só com a rentabilidade, a produtividade. É o consumo, né? Existe um consumo... Você tem um consumo de leite, né? Um consumo de leite, derivados de leite, isso. Queijo, né? Você tem vários tipos de modelo. Não é só vender diretamente para a cooperativa. Você pode fazer um queijo, você pode se associar em cooperativas. Então, eu acho que esse modelo também é muito interessante que a pecuária, que a piscicultura está absorvendo também. Mas ele falou uma coisa extremamente interessante, esse pesquisador. Ele falou assim, ó, basicamente o pequeno produtor, você tem 3 tipos de pequeno produtor. Tem o pequeno produtor, que é aquele primeiro produtor familiar e que não adota tecnologia nenhuma. Eles vão ter muita dificuldade o tempo todo. Mas ele vai continuar naquilo lá, tem uma questão cultural. Ele não vai crescer, mas vai continuar. Ele vai crescer, mas ele vai se sustentar, tem um produto quase uma subsistência, né? Subsistência, e vai continuar tocando a vida dele lá. Isso aí. Né? É um cara que está associado, está integrado àquela maneira. Você tem o produtor que consegue adotar a tecnologia rapidamente. Então ele vai adotar maior fertilização do pasto, ele vai adotar rotação de cultura, ele vai tratar não sei o que tal, ele vai produzir ele vai fazer um curral da melhor qualidade, ele está sempre trocando a ordenhadeira dele, ele está adotando técnicas novas, chamando o veterinário, resfriadores de menor qualidade, e por aí vai. Né? Sempre adotando. Ele tem um custo maior, mas ele consegue uma alta produtividade. E vai embora. E vai embora. E cresce. E vai e cresce. E tem o terceiro tipo. Eita, não vai. Que é talvez o que é o mais comum. Vou fazer pela metade. Vou reduzir o meu custo. O que eu faço? Então, eu adoto a tecnologia pela metade. Para reduzir o custo. E às vezes reduz o custo. Só que ao às vezes adotar a tecnologia pela metade, a produtividade dele cai 70%. Segundo esse pesquisador da EPAMIG, virava e falava assim, esse quebra rapidinho. E, infelizmente, esse tipo de produtor, ele é muito comum no produtor iniciante de piscicultura. Ele não quer ser nem pequenininho e não quer investir e vai fazendo aquelas gambiarras. Ele quer fazer uma ração meio termo, ele não quer fazer a qualidade de água, ele não quer comprar o alevinho de qualidade. Esses dias nós estávamos fazendo uma mentoria, né, gente? E uma produtora de Governador Valadares. Ela estava falando que... O nome dela... Josilda. Aí ela estava falando que um vizinho dela
estava querendo convencer ela a não comprar Levino. E os peixes dela estavam crescendo, né? Pra que você tá comprando Levino, só? Não compra Levino, não. Deixa uns crescer aí e você mesmo reproduz e deixa pegar. Depois você vai pegando e vai engordando a Levino. A Levino talvez seja o elo mais barato da cadeia. Aí você começa a produzir os seus próprios alevinos e não troca a matriz, você começa a ter problema de endogamia. O alevino não cresce. Primeiro que o alevino, quando ele começa a reproduzir, você vai ter uma quantidade de fêmea maior e a fêmea 30%, 40%. Tilápia, meu amigo. Desenvolvimento é menor. É menor. Né? Então, é a tecnologia adequada, vai fazendo com uma coisa. Então, isso é muito comum. Tá? E outra coisa que vai fazer, por exemplo, né, voltamos ao nosso amigo Pimentinha aí todo cercado, se essa água começar a ficar ruim, e o Lucas falou muito feliz, né? Comparação aí com os filhos dele. O que vai acontecer? Predisposição à doença. Isso aí. E aí, voltamos nas duas perguntas iniciais do nosso episódio de hoje. Qualidade de água está ruim? Predisposição à doença. Micro-organismos, fungos, bactérias, vírus. Isso aí. Protozoários. E aí, meu amigo, seu peixe não vai comer, não vai desenvolver e está associado à mortalidade. Isso tudo, tá? Gente, quando a gente vai trabalhar, eu tenho que ter um viveiro de boa qualidade, eu tenho que ter um tanque de boa qualidade, eu tenho que ter a água de boa qualidade, eu tenho que monitorar essa água, se der problema, eu tenho que consertar isso aí, eu tenho que consertar. Né? Então, tudo isso, gente, ele vai encaminhar com essas situações. Então, grande parte das 3 perguntas que nós falamos hoje aí, nós falamos o seguinte: água. Qualidade de água é uma das coisas mais fundamentais que você vai ter. Se você não monitorar a qualidade de água, sua água vai ficar ruim. Gente, o maior poluidor da sua água é o seu peixe. Então, não adianta. Quanto mais peixe você coloca, maior poluição de água você vai ter. Vai comer mais dejeto, poluindo mais. Mais dejeto. Outra coisa que às vezes o pessoal, mais xixi. Tem gente que pergunta, né? Mas o peixe faz xixi? O tempo todo. Peixe de água doce, gente, faz xixi o tempo todo. Por quê? Porque ele absorve água de tudo quanto é lado. Ele bebe a água, ele absorve pela branca, ele absorve pela pele. Então ele tem que expelir essa água, esse excesso de água. E como é que ele faz isso? Fazendo xixi o tempo todo. E ao fazer xixi o tempo todo, ele libera muito amônia. E a amônia é altamente tóxica para os peixes. Bem-vindão, a gente tem outras perguntas que a gente vai responder, mas eu queria segurar um pouquinho essas perguntas aí, para dar oportunidade para todos vocês que estão aí nos enviarem outras perguntas, novas perguntas. Envia por onde? Instagram, YouTube, né? Contato lá na loja também. Algumas coisas a gente pode fazer, pode responder. E esse podcast, lembrando, é a forma que a gente vai ter contato com vocês, respondendo, trazendo dúvidas, produtores, trazendo amigos, professores, para estar falando sobre piscicultura. Então, acho que a gente pode encerrar aqui, porque o assunto é vasto, a gente vai ter o ano inteiro para falar, né? Quem não assistiu os episódios anteriores, podem voltar lá, assistir os episódios anteriores. Eu quero chamar a atenção também, pessoal, gente, que é o seguinte, a gente vai fazer, né, que é muito comum o pessoal do podcast, fazer aqueles videozinhos curtos, né, Lucas? Isso. Então, nós vamos fazer os nossos videozinhos curtos. Lá o pessoal chama de cortes, né? Cortes do podcast e tal, que nós vamos chamar de filés do Fishcast. Filés do Fishcast. Entendeu? Então você quer ter um filézinho do Fishcast. Aí você quer ouvir, que a gente vai pegar, por exemplo, falando aqui 3 coisas, a gente vai pegar pequenos cortes, que aí você pode ver esse videozinho aí várias vezes. No né? Instagram. No Instagram, no YouTube, 5 minutos, 7 minutos. Ok? Bem-vindo mais uma vez. Agradecer a presença de todos vocês no podcast de hoje, nas outras mídias sociais também. Bem-vindo. Como sempre, é um prazer tê-lo ao meu lado. Muito nesse obrigado, projeto. Lucas. Obrigado a todos, a produção, todo mundo. Bem-vindão, tamo junto. Grande abraço, gente. Até mais. Até mais.